Boa noite, eu sou a Isadora de Souza Ilha, tenho 12 anos, venho da Santa Maria, representando a 13ª Região Tradicionalista e minha entidade, o Centro de Tradições Gaúchas Farroupilhas. Na minha mostra, vou falar sobre as bonecas, que elas representam os brinquedos mais antigos da humanidade. Mas o interessante é que elas não eram feitas para brincar, eram feitas em rituais de acordo com a religião de cada povo. Desde a pré-história existiam bonecas, só que eram esculpidas em pedras, como esta, ou em ossos, como esta. Essas bonecas se chamavam Vênus, representando uma deusa grega. Elas simbolizavam a fertilidade e elas eram utilizadas em rituais para preparar a mulher para a gravidez. Já esta de osso, eu pesquisei e descobri que ela foi a primeira boneca a ser encontrada, desde os tempos das cavernas. Já os egípcios faziam bonecas de barro, como esta. Eu só não vou pegar porque eu tenho perigo de quebrar. Elas eram feitas de barro ou argila. Elas se chamavam os tembiques. Elas mediam entre 10 a 23 centímetros e elas eram utilizadas para ser colocadas junto ao túmulo do faraó, que eles representavam os escravos e os parentes do faraó. Também trouxe muitos exemplos de bonecas aqui, como essas que eu já citei, que é a boneca de barro, de pedra e de osso. Trouxe a de madeira, a de esfregão, de porongo, de abaiomi, a de palha e de sabugo de milho, de lã, porcelana, de plástico e borracha, e essas aqui que são as de pano. Na minha pesquisa de campo, para obter mais conhecimento, eu fiz várias entrevistas, entre elas a da minha avó. Ela me mostrou que as bonecas de pano não eram feitas de pano ou de retalhos, elas são feitas de saco de farinha de trigo. Eu trouxe essa aqui, ó. E os cabelos eram feitos de lã da própria ovelha ou do pelego. Também o preenchimento delas eram feitas do próprio algodão que elas pegavam das árvores. Essa boneca aqui que eu trouxe, ela é da minha mãe e ela se chama Kelly. Minha mãe me contou que essa boneca ela ganhou quando tinha 4 anos. Pelos cálculos, já faz 45 anos que a Kelly está com a minha mãe. Essa aqui é uma boneca de porcelana que a minha mãe presenteou a sobrinha dela. Esta que a minha prima me deu quando eu completei 7 anos, ou seja, passou de geração a geração. Eu botei o nome dela de Kelly. De Kelly, ou a minha prima me contou que é Cecília. Nas bonecas de pano, como eu destaquei na minha mostra, eu encontrei a Baiomi. Essa boneca é africana e por ela ser africana, os negros, eles não tinham tanto instrumentos para fazer tantos recursos como as agulhas e as linhas. Então elas não costuravam a boneca. Elas pegavam retalhos e amarravam e formavam a boneca. Quando eu pesquisei, nos navios negreiros, quando as mulheres tinham que interter seus filhos, elas rasgavam o próprio vestido, por isso que são de retalhos, amarravam, fazendo um formato de alguma boneca e entregavam para seus filhos, para eles brincarem. Nas bonecas de pano também encontrei a Emília, que é da obra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu trouxe 2 exemplos. Essa, que é industrializada, por causa que é feita de plástico. E esta, que é toda de pano.
Vou demonstrar para os senhores como se faz uma boneca de pano. As bonecas de pano, elas são muito fáceis de fazer, porém precisa de muita prática para fazer as feições dela, o rosto, a roupa e colocar o cabelo. Eu aprendi de duas maneiras a fazer o molde da boneca. Ou tu cortava o molde e costurava tudo e preenchia, fazemos assim, que nem essa aqui, ó, que a gente cortou e costura tudo. Ou fazer partes por partes e depois que estivesse tudo pronto, costurar no corpo, que nem essa aqui. Eu vou demonstrar nessa aqui. Tu pegava o preenchimento que tu usava, colocava, depois que você achasse que estava bom de preenchimento, tu pegava o pano, dobrava para dentro e a perna da boneca, que é aqui, tu colocava junto, pegava a agulha e a linha, peraí que escapou. Vou pegar esse aqui que tá mais fácil. Pegava aqui, daí tu costurava. Tinha que costurar muito bem, tem que costurar muito bem, para que a perna não saia e também o estofamento também não se saia quando estiver brincando. Trouxe também essa boneca, que é a boneca de pão, que eu e a avó fizemos, eu e minha avó. Se vocês quiserem comer, podem. E para encerrar minha mostra, deixo com vocês bonecas de pano que eu tive ajuda da minha mãe para elas saírem perfeitinhas, porque eu não tenho esse dom de fazer as costuras perfeitinhas e fazer as feições. Então ela me ajudou a fazer as bonecas. Aham. Eu que agradeço. Muito obrigada.